Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. O azeite e a rocha. O que esses dois elementos podem ter em comum? Que tipo de ligação pode haver entre estas duas coisas? Parecem tão distintas, não é? Tão diferentes. E hoje o Espírito de Deus começou a mover no meu coração estes dois elementos. E Ele começou a me trazer trechos bíblicos em que estes dois elementos se tocaram, se mesclaram. O momento em que Jacó, lembra disso? Quando ele estava foragido do acampamento, em toda aquela história em que ele roubou a bênção do seu irmão Esaú e queria matá-lo, e ele foi embora. E sozinho, apenas com alguns camelos e algumas trouxas de roupa, ele deitou-se para dormir no frio daquele deserto, na sua jornada solitária. Mas o interessante é que ele não se deitou sobre uma dessas roupas ou trouxas ou algo macio e confortável, mas ele deitou-se sobre uma pedra. Isso me parece ser algo sobrenatural, mesmo que ele não viesse assim se dar conta disso, mas ninguém em seu juízo perfeito vai puxar uma pedra para fazer dela um travesseiro. Isso vai ferir o seu rosto, a sua pele, a sua carne. É desconfortável. Mas ele o fez. Ele arrastou uma pedra e fez dela um travesseiro e deitou-se sobre ela. E então à noite ele teve um sonho. Ele viu uma grande escada que descia do céu até o lugar onde ele estava. E os anjos de Deus desciam e subiam por essa escada. E ele acordou e disse: eu não sabia, eu não me dava conta, eu não tinha noção. Eu, na verdade, fui impulsionado a arrastar essa pedra e me deitar sobre ela, mas agora eu estou compreendendo que há algo de sobrenatural e que esta é a casa de Deus, e Deus está neste lugar, e eu não sabia. E ele ergue um altar
e derrama azeite sobre a rocha. O azeite é o símbolo do Espírito de Deus. E essa rocha, ela representa Cristo. Ele é a pedra angular, a pedra principal do alicerce da vida de qualquer pessoa que tem um pouco de juízo na cabeça e compreende realmente o que está por vir. Ele é a pedra angular de qualquer pessoa que tem um pingo de discernimento e compreende os fatos que estão sucedendo ao seu redor e entende que tudo está desmoronando, que ele não pode se firmar na política, no dinheiro, nos bens materiais, porque nós estamos prestes a vivenciar um caos. E não apenas um caos financeiro, político ou econômico, mas religioso. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. E quem tem juízo na cabeça há de fazer de Jesus, de seus ensinamentos, de sua palavra, há de compreender, há de discernir essa escada que desce do céu até onde estamos. Ou seja, é Deus querendo ministrar, é Deus querendo trazer o que é eterno, é Deus querendo abrir a nossa cabeça, o nosso entendimento e nos fazer enxergar aquilo que dura para sempre e jamais acabará. Nos fazer enxergar o momento em que todos estaremos diante do trono dele para recebermos uma sentença eterna. E nós estaremos à direita ou à esquerda do Rei, de acordo com nossas atitudes, de acordo com o que fizemos ou o que deixamos de fazer aqui e agora, nesse momento. Por isso, qualquer pessoa que tiver juízo, por mais que isso venha ferir a sua carne, incomodar a sua carne, ferir o seu rosto, não ser confortável para a sua carne, ele vai arrastar essa pedra e fazer dessa pedra o seu travesseiro, ele vai fazer dessa pedra o seu descanso, ele vai repousar a sua carne, a sua vida. Ele vai repousar os seus desejos, ele vai repousar os seus sonhos, ele vai repousar os seus ideais, ele vai repousar o seu ser, a sua história sobre essa rocha. Eu me lembro que Samuel, um dos maiores profetas de Deus, ele fez algo um pouco semelhante. Diante da incógnita do amanhã, diante da incerteza daquilo que ainda está por vir, e isso é algo que, sem dúvida alguma, incomoda as pessoas, a incerteza do amanhã. Quem pode saber o seu futuro? E as pessoas, elas têm essa curiosidade de poder abrir de alguma forma as cortinas que lhe darão acesso a enxergar o dia do amanhã, o ano que vem, daqui a 10 anos e daqui a 20 anos. Elas querem saber o seu futuro, elas abrem as páginas do jornal, das revistas para lerem o horóscopo, como se os astros e a posição de Júpiter e
de Netuno e da Lua pudessem definir o seu futuro, pudessem definir a sua história, como se o dia do seu nascimento pudesse direcionar todo o seu destino e a sua conduta e a sua moral, e aquilo que ele semeia nada influencia, são a posição dos astros. E as pessoas vão a cartomantes e procuram bruxos e feiticeiros e procuram prognosticadores para que as pessoas possam falar sobre o seu futuro. É a curiosidade e a preocupação e a ansiedade do que vai acontecer. Você tem essa preocupação? Eu já encontrei tantas pessoas preocupadas com o futuro. Você também? Mas eu não sei se você já teve experiência semelhante com essas pessoas preocupadas com o futuro e que esse futuro não aconteceu. Ou seja, essas pessoas já morreram, elas já passaram, elas foram sepultadas, elas não existem mais. Mas, no entanto, elas tinham uma preocupação com o futuro, com o que iria acontecer no amanhã. Mal sabiam elas que elas não estariam vivas nesse amanhã. E elas andavam preocupadas lá atrás com aquilo que iria acontecer, querendo discernir, saber e poder mover de alguma forma as coisas no futuro, e aquilo lhes causou ansiedade, preocupação, e elas nem sequer estiveram vivas para viver esse futuro. Mas essa preocupação, ela é algo que faz parte do ser humano. E Samuel, certa vez, pegou uma rocha e ele derramou azeite. Ele, como Jacó, usou uma rocha como um altar. Essa rocha fala de firmeza. Não é essa a ideia que nos transmite? Não é verdade? Lembra daquilo que Jesus disse a Simão Bar-Jonas? Tu és Pedro. Sobre esta pedra, ou seja, sobre aquilo que ele acabara de afirmar, que ele recebera de revelação do Pai que está no céu, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o ungido, aquele que tem o azeite, o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele disse: sobre esta pedra, isso é a solidez, isto é o alicerce para a vida de vocês, isto é a firmeza, o equilíbrio para a vida de vocês. É sobre essa pedra que Deus derrama o azeite, sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja. A minha igreja, ela tem que estar alicerçada, firmada, equilibrada e amadurecida sobre essa rocha. É nela que Deus derrama o azeite, o Cristo, Filho do Deus vivo. Samuel pegou uma rocha. Muitos desses homens viveram situações que eles não faziam ideia do que estava acontecendo, eram impulsionados. Você se lembra de Moisés? Ele não sabia que aquela água produzia, aquela rocha, ela produzia água limpa, transparente, pura, emanava dela. E certa vez o povo estava sedento, Moisés estava um pouco nervoso com toda aquela situação difícil que aqueles homens rebeldes causavam naquela jornada longa pelas areias quentes do deserto, não é?
E Deus disse a ele: diga à rocha que flua água, para que o povo não tenha mais sede. E Moisés, coitado, ele não sabia. E ele pegou o cajado e meteu na rocha e bateu nela. Por causa disso, ele não entrou na terra prometida, por mais que ele clamasse, chorasse, suplicasse, pedisse a Deus. Então, nós percebemos que esses homens se envolveram com essas rochas e com esses rochedos e com essas grutas e cavernas das quais eles se enfiaram muitas vezes, sem se darem conta de significados e expressões futuras e revelações eternas das quais eles estavam fazendo parte. E Samuel pegou uma rocha e derramou azeite e ergueu um altar. E ele chamou todo o povo de Israel a se reunirem em torno daquela rocha sobre a qual ele derramou o azeite. Um povo preocupado com o futuro. Um povo preocupado com as guerras. Um povo preocupado com as batalhas. Um povo preocupado sem saber se voltavam vivos ou se voltariam mortos para serem sepultados. Eles não sabiam o que lhes reservava o futuro. Samuel disse, em outras palavras, a ungir a rocha. Ele disse lá nos jornais com os horóscopos: isso não diz nada sobre a vida de vocês e não lhes trará paz. Não consultem os astros e nem os adivinhos, porque eu derramo azeite sobre essa rocha como um profeta de Deus, impulsionado pelo Espírito Santo, para trazer paz e descanso ao coração de vocês que estão ansiosos e preocupados por aquilo que está por vir. E Samuel faz uma declaração: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Essa foi a palavra desse profeta. Ele disse: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabe, no dia de hoje, presente, em que ele derrama esse azeite diante de todo o povo que ali estava, ele os convida a olhar para o passado e a lembrar de tudo quanto Deus já havia feito por eles. Porque isso traria eles a essa rocha, traria eles a este equilíbrio, traria eles a essa firmeza. De saber que Deus os aguardava no futuro. Não os abandonaria. Samuel não os estava convidando a um suicídio coletivo. Ele não estava dizendo: Deus veio conosco até aqui, agora estamos desamparados, estamos lascados no deserto, estamos órfãos, e nossos inimigos vão nos destruir, vamos morrer de fome e de sede, é melhor tomar veneno de rato e vamos acabar com isso. Não, ele disse: olhem para o passado, se lembrem de que tudo quanto Deus tem feito por nós, tem nos sustentado. É Ele quem sara
todas as nossas enfermidades. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Lembrem-se disso. Porque no futuro, para onde estamos indo, Ele está nos aguardando. Ele não nos abandonará. Então, no dia de hoje, firmem-se nessa rocha. Quantas situações inesperadas, mais do que inesperadas, quantas situações esquisitas, estranhas, mal recebidas. Quantos homens viveram? E você, hoje é fácil você abrir o livro sagrado e ler esses textos dessas experiências que homens viveram há tempos atrás, mas aquilo custou lágrima, aquilo custou dor, aquilo custou sofrimento, dúvidas, questionamentos, aquilo custou um pranto, sabe? Eles viveram essas coisas. E aí você pode perguntar, por quê? Qual a razão disso? Qual o benefício destas coisas? Eu não consigo compreender e discernir e dimensionar a bondade e o amor de Deus quando alguém vive situações ruins, de aparente desamparo. E quando nós pegamos a história de Davi, rei de Israel, aquele homem que Samuel derramou azeite sobre a cabeça dele por ordem de Deus, e ele fez isso porque Deus disse a ele: Samuel, eu encontrei um homem segundo o meu coração. Derrame esse azeite sobre a cabeça dele e ele será rei em Israel. Depois disso, Davi matou um gigante horroroso, com mais de 3 metros de altura, um campeão dos filisteus. E Davi ficou famoso. E Davi foi honrado. E parece a princípio que a história de Davi, daquele garoto que recebeu azeite sobre a sua cabeça, iria deslanchar. Era dali para frente. Mas, no entanto, todavia, contudo, porém, depois que ele recebeu esse azeite sobre a sua cabeça, ele teve que fugir. Não por uma, mas por 2 vezes. Quando o rei Saul o perseguiu para matá-lo, e depois quando o seu próprio filho usurpou o seu trono em Israel. E ele teve que fugir e se enfiar nas cavernas. Sabe quando você olha para esse homem, você não consegue detectar, discernir e entender projeto algum de Deus numa situação
situação como essa e você pergunta: aonde está a unção de Deus? Qual é o valor desse azeite quando alguém está enfiado numa caverna como um Elias ou como um Davi? Ou como um Daniel atirado numa cova, numa caverna cheia de leões? De Deus estava sobre eles, o azeite de Deus estava sobre Daniel, o azeite de Deus estava sobre Davi, o azeite de Deus estava sobre Elias. E esses homens tiveram momentos de profunda dor, incertezas, amargura, lágrima, sabe, meu irmão e minha irmã, nossa vida é feita de momentos, é verdade. Você sabe disso. Não é preciso ser nenhum poeta para dizer isso. Isso é verdade. A Bíblia Sagrada diz que há propósito de Deus em cada momento, e há momento para tudo nessa vida. E há momento em que devemos arrancar o que plantamos. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de viver e há tempo de morrer. Há tempo para todo o propósito de Deus. Sabe, uma vez Jesus estava prestes a viver um momento terrível, a crucificação. E você sabe, lá em Jerusalém, no jardim do Getsemane, até hoje existe lá uma rocha especial. E eles dizem, pode não ter sido, ou pode ter sido, o lugar foi ali, aquele é o jardim. E alguns dizem, essa é a rocha que ele orou ao Pai. E o seu suor se transformou em gotas de sangue. Pelo momento em que ele estaria vivendo. E ele clamou, e a angústia era tão profunda que ele disse, Pai, eu sei que tudo te é possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, apesar de toda a ansiedade, preocupação e aflição pelo que está por vir, traga-me, ó Deus, ao equilíbrio, traga-me a rocha, traga-me a essa firmeza daquilo que é o teu projeto, daquilo que é o teu plano, daquilo que é o melhor. Faça a tua vontade. Equilibra a minha vontade nessa rocha. E quando o mestre se levantou e veio aquele tal de Judas, o Iscariotes, traidor,
Veio para entregar Jesus a Caifás. E aqueles homens prenderam Jesus, seguraram pelo braço. Jesus fez uma declaração, ele disse: eu sempre preguei com toda a liberdade em todos os lugares em Jerusalém. Vocês sempre me odiaram. Vocês sempre quiseram o meu fim, mas nunca puderam me colocar as mãos. Agora, porém, é o momento das trevas e do poder da escuridão. Veja esta frase de Jesus. Ele está dizendo claramente que aquele era o momento ao que ele se referiu. Estava preso, foi entregue na mão de pecadores, bateram nele, açoitaram com aquele chicote romano chamado flagrum, com tiras de couro e pedaço de osso na ponta que dilacerava a carne do sentenciado, escarrearam no rosto dele, bateram nele, botaram uma coroa de espinhos, uma capa vermelha, zombando e o chamando de rei dos judeus. Pregaram suas mãos, pregaram seus pés numa cruz, o ergueram e ali ficou até a morte, pendurado, nu. Ele disse: isso é um momento, irá passar. Eu estou equilibrado sobre a rocha, firmado nessa rocha. Por isso eu posso passar por esse momento vitoriosamente. Por isso Davi pôde passar por aquelas cavernas sem maldizer, sem murmurar, sem falar que Deus é esse que derramou esse azeite na minha cabeça, para agora eu estar aqui foragido nessa caverna miserável, cheio de rato e barato. Que negócio é esse? Davi cantava louvores e adorava a Deus. Paulo e Silas, numa gruta, num buraco chamado de céu interior, cantavam louvores a Deus. João, na ilha de Patmos, viu o mestre e o descreve com o rosto reluzente como o sol, cabelos brancos como a neve, olhos como fogo, um cinturão de ouro escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pés reluzentes e polido como latão. Jesus disse para João: olha para mim agora. Eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno na mão. Ou seja, João era o único discípulo que estava lá aos pés da cruz e ele viu toda aquela atrocidade. Por isso Jesus aparece para ele e diz: olha para mim agora. Aquele momento acabou e passou. Agora contempla. Porque ninguém mais pode me bater, nem descarregar o meu rosto, nem colocar uma coroa de espinhos na minha cabeça. Aquilo foi o momento das trevas e aquilo passou. Olha para mim agora! Eis que eu vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Firme-se nessa rocha e receba o azeite do céu. Motivos para viver do teu amor, de ti, Senhor, sempre. Bem, amados, chegamos ao final. Que Deus, em sua infinita misericórdia, acrescente tudo aquilo que não tivemos tempo de falar em teu coração sobre a rocha e o azeite. Fica na paz. Pode até o inimigo tentar me destruir, mas eu tenho sobre
a tua proteção.